Ministros do STF, corram, mas corram, que a Lei Magnitsky vem aí. Olha só. Aquilo que diz respeito à esposa de Alexandre de Moraes. Atenção para a notícia que acaba de chegar, portanto. Relator de CPI do crime organizado pede convocação de esposa do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O senador também pediu quebra de sigilo. Sigilo bancário, sigilo telefônico da esposa de Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aqui então a notícia, a apuração que acaba de chegar à nossa redação por meio do Caio Junqueira. Senador Alessandro Vieira protocolou pedidos de convocação da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo, bem como foi solicitado também a quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal. Vamos ver aqui o restante das informações. O pedido é justificado em razão do contrato fechado pelo escritório de Viviane com o Banco Master, no valor de 129 milhões de reais. E nós temos aqui uma aspa, inclusive, do senador. A magnitude de tais cifras apresenta uma desconexão manifesta com a prática de mercado para o tipo de serviço prestado, como uma queixa-crime por calúnia, sugerindo que o contrato possa constituir um negócio jurídico simulado. Investigações da Operação Carbono Oculto apontam que o Banco Master teria sido capitalizado por meio de fraudes e recursos provenientes do tráfico de drogas operacionalizados por uma gestora, a antiga REAG, através da emissão de CDBs. Gente, aqui são várias informações que dizem respeito, inclusive, a diferentes comissões, tá? Porque nós temos a CPMI do INSS, tem a CPI do crime e tem também a possibilidade de CPI do Banco Master. Isso que nós estamos expondo aqui para vocês diz respeito à CPI do crime, que pede, portanto, a convocação da esposa de Alexandre de Moraes. E é importante que o povo brasileiro observe aqui a que ponto nós chegamos com esse desgoverno. Muito bem dito pelo senador Isalci, fomos todos processados por falar a verdade. Felizmente, a justiça não lhe faltou e não nos faltará, porque também ainda estamos com um processo do PT contra nós por termos dito aquilo que aconteceu, que foi a roubalheira dos aposentados sob o governo Lula, que beneficia, inclusive, seus parentes. Irmão do sindicato, que não quer vir aqui porque o PT barra sua convocação. Filho do presidente da República, morando fora do país, recebendo mesada do careca do INSS de 300 mil reais por mês. Estou aqui com uma série de requerimentos que foram apresentados, também do Banco Master. E vou solicitar que seja convocada a esposa do senhor ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, para que explique que tipo de contrato seu escritório mantinha com o Banco Master que roubou aposentados, se não era um contrato de serviço advocatício, porque em processo ela não figura. Agora o lobby, pelo que a imprensa tem revelado, foi feito para que o Banco Master fosse comprado pelo BRB. São os valores. Eu não sei o que aconteceu no Brasil. Por exemplo, o Collor lá era um Fiat Elba. Isso. Sim, era um Fiat Elba. Era pequenininho, não é? Vocês lembram? Povo de galinha, né? Esse que chama. Era um Fiat Elba. Olha, o cara fez no Jornal Nacional, pegou um Fiat Elba. Nossa, um Fiat Elba. E agora são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões aqui, bilhões lá. E os contratos e o cara do ministro, do ministro advogado, é da família, são milhões e milhões. Milhões e milhões. E a gente pagando, a gente não para de pagar, não para de pagar. Vem, eu contabilizei a empresa, você tem que abrir a empresa, porque agora o cara vem... Porra! Você fala, meu, e aí? É o seu povo. Você entendeu? Não tem uma contrapartida. Mas isso não tem um negócio legal, uma coisa que você fala, não, agora, pô, isso foi legal. Não tem uma notícia boa. Que notícia boa que a gente traz aqui hoje, né? O ministro da Fazenda, Guido Mantega, trouxe até o senhor o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e que ele teria falado a respeito do que considerava um cerco do mercado, a forma como ele operava. Enfim, eu queria ouvir do senhor o que aconteceu nessa conversa. O senhor conhece Daniel Vorcaro? Primeiro... Digo, intimamente, claro. Não, primeiro, eu já recebi, nesse mandato meu, Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Vorcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo, acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele, e ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é
a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Depois disso, só para você ter ideia, eu chamei no meu gabinete o ministro da Fazenda, chamei no gabinete o presidente do Banco Central e convidei para vir aqui para ouvir o que eu queria conversar com meus ministros, o Procurador-Geral da República. Para que o Haddad contasse o que ele pensava do Banco Master, para que o Galipo contasse a relação do Banco Master e que a Procuradoria tentasse ajudar, porque nós estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro nesse país. É uma chance extraordinária. Não me importa que envolva político, não me importa que envolva partido, não me importa que envolva banco. Quem tiver metido nisso vai ter que pagar o preço da irresponsabilidade de dar um rombo, talvez o maior rombo econômico da história desse país. O senhor, pessoas próximas ao senhor, foi divulgado um contrato, por exemplo, com o escritório do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que passaram a ser alvo. O senhor teme algum tipo de... Deixa eu falar uma coisa, Daniela, uma coisa muito clara. O Lewandowski é um dos maiores juristas que esse país já produziu. E todo e qualquer bom jurista é contratado por qualquer empresa que esteja com qualquer dificuldade. E o Lewandowski tinha deixado a Suprema Corte, ele fez um contrato para trabalhar no banco. Quando eu o convidei para ver, ele saiu do banco. Não tem problema nenhum. Todo mundo trabalha para alguma empresa nesse país. Todo mundo. O que é importante ter claro, Dani, o que é importante ter claro é que nós vamos a fundo nesse negócio. Teve várias reuniões do PT nessa semana. O que eles dizem? Que enfrentar rejeição vai ser ali uma tarefa muito difícil. Apostam em algumas questões voltadas para o Congresso Nacional, fizeram um balanço de medidas, estão apostando na PEC 6x1, né, que a gente trouxe aqui, como é que isso tem um apelo popular grande. Gostaram muito da aprovação, fizeram ali uma comemoração sobre a aprovação da ampliação da isenção do imposto de renda. Apostam que isso pode alavancar a popularidade do presidente Lula. Mas tem integrante do PT que já diz, olha, diminuir muito essa rejeição vai ser difícil, a gente vai precisar ir para as urnas enfrentando isso. Isso é um risco para o presidente Lula. Então, tem algumas apostas ali no Congresso Nacional para reverter isso. E também tem uma questão que é interessante que eles colocam, que é, olha, programa social tem um teto. A gente acha que eles até fazem uma diferença, trazem um peso, mas é difícil que isso consiga reverter completamente essa rejeição tão alta. Então, tem uma admissão ali dentro do PT de que sim, muito provavelmente os petistas vão para essa campanha eleitoral com esse número de mais de 40% de rejeição. Vai ser difícil reduzir isso. Com certeza, pode ter assim, convicção absoluta que, inclusive, eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, né, nesse mês de janeiro. Fui na tradicional Marcha pela Vida, March for Life, com a 53ª edição, né, um evento lindo a favor da vida desde a concepção contra o aborto. E eu sei que essa é uma pauta muito corajosa também da Gazeta do Povo, que sempre abraçou essa causa. E, na oportunidade, nós tivemos com integrantes do Departamento de Estado, né, americano, que acompanham o Brasil muito de perto. Estivemos com congressistas americanos, inclusive com a Maria Elvira Salazar, aquela que levantou a foto do Moraes numa audiência pública, que eu estava assistindo pessoalmente no ano passado. Tivemos também algumas reuniões na OEA, denunciando os abusos, a continuidade dos abusos de direitos humanos, violação do ministro Alexandre de Moraes em relação aos presos políticos, dentre os quais o ex-presidente Bolsonaro, né? Relatamos minuciosamente, né? O chefe do jurídico da senadora Damares estava conosco, né? Assinou as peças, a Damares assinou, junto com o senador Magno Malta também, e a gente entregou em mãos lá mais denúncias, por exemplo, com aquela queda que o Bolsonaro teve durante a prisão na Polícia Federal, né? A falta de socorro, né, a desumanidade que está acontecendo, não apenas com ele, que é gravíssimo, porque é o senhor idoso,
mas também com muitos presos políticos. Nós relacionamos um a um, que tem filhos pequenos, que tem problemas de esquizofrenia, que estão com problemas de doença grave, né? Então a gente procurou levar isso e eles ficaram assustados com o que viram, né? Eu notei um clima diferente. Então, o que o Dr. Fred falou há pouco tempo sobre uma eventual reversão da Magnitsky, ficou claro para nós lá que não houve um cancelamento disso, né? Que eles estão atentos, né? Foi ali, não se tira assim a violação de direitos humanos, é algo grave. Eles apenas deram uma suspendida, né? E relataram os motivos, mas isso não é uma coisa definitiva, não, como bem está informado o Dr. Fred. E que desmarcaram o almoço para o dia 12, que estava marcado para o dia 12, em que iam falar sobre o cronograma para a implantação do Código de Ética do STF. O presidente do STF, Edson Fachin, decidiu desmarcar o almoço depois das falas de ontem do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli. Quer dizer, não dá para fazer palestra, não dá para dar aula, não dá nem para almoçar agora. Não tá fácil a morri vida de de dó, ministro. Milton. Nossa, você não ficou com dó do ministro Dias Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes? Mas você tem que difícil a vida pensar deles, a né? seguinte situação. Imagine você sendo ministro e tendo o teto constitucional para receber. Fosse só um mero advogado, poderia fechar contratos milionários com seus clientes. Olha, eu fiquei penalizado, menino. Que difícil a vida desses pobres ministros do Supremo. Pelo amor de Deus, né, Milton? Vamos falar sério. Cássia, Milton, o que a gente viu ontem foi um show de cinismo, né? Esses dois ministros, eles acham que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que quem não está entendendo o que está acontecendo são eles, né? Vamos falar sério. O que o ministro Alexandre de Moraes fez ontem? Ele aproveitou uma discussão sobre restrições aos ministros, a magistrados para dar opiniões políticas, que é alguma coisa super correta, o juiz não tem que ficar se metendo em política partidária, para mandar os recados dele e colocar as coisas no mesmo patamar. Primeiro ele diz que os ministros não podem fazer política partidária e depois diz, não, nós já estamos muito cerceados, os juízes estão sendo, vocês reclamam que os juízes estão numa bolha, mas ficam criticando o Supremo. E aí sai rebatendo pontos que ninguém discutiu. Por exemplo, ele diz demonizar palestras, né, que estão demonizando as palestras, que os juízes já são super cerceados e só podem dar aula. Ninguém está demonizando palestra alguma, ninguém está falando isso. O que está sendo dito, um debate pertinente e muito consequente, que é ao qual o ministro Edson Fachin também já aderiu, é que esses ministros que dão palestras, que têm palestras pagas, que têm passagens para o exterior pagas, que andam em jatinho de empresários, têm o dever de transparência, prestar contas do que fazem, quanto ganharam ou se não ganharam, quem pagou pelas palestras, né, quem pagou as despesas de suas viagens, qual foi a remuneração envolvida, ou quem pagou as hospedagens, quem pagou quem custeou as viagens deles. Hoje, quando a gente pergunta isso para o Supremo, a resposta é um grande silêncio. É um desprezo pelo dever constitucional, já que o ministro Alexandre de Moraes gosta tanto de falar em Constituição, é um desprezo pelo dever constitucional de dar transparência. O ministro pode ser o ministro mais poderoso do Brasil, mas ele ainda é um servidor público. Outra coisa, o ministro Toffoli reclamou da questão dos ministros não poderem ser acionistas, mas eles podem receber dividendos, tem ministros que são fazendeiros. Tudo bem, ninguém também está discutindo isso. A questão é bem concreta. O que está se falando agora, o que está se discutindo agora é que a família dele vendeu uma parte de um resort para parentes do grupo do Vorcaro, parentes do Vorcaro, ligados ao Grupo Master, e depois, agora, ele está julgando um processo do Grupo Master. Ninguém está falando de Constituição aí, acho que é bem evidente, qualquer pessoa capaz de entender que isso é um conflito de interesses. Quem é que vai confiar num ministro que teve, do qual a família recebeu dinheiro
da família do Vorcaro. Como é que você vai julgar alguém assim? Né? Ninguém está discutindo se o ministro pode ser fazendeiro ou não, se o ministro pode receber dividendo de empresa ou não. Ninguém está falando isso. Eles estão fazendo, eles estão tentando desviar a discussão. Outra coisa, outro exemplo disso, Alexandre de Moraes disse ontem que é desonesto falar que o Supremo permitiu julgar parentes. Não é isso que se diz e eles sabem muito bem. O que se diz é o seguinte, que a gente conta para o nosso ouvinte, leitor aqui, e que é verdade, é que o ministro... A horrorosa clareza de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A minha ideia inicial de título seria Alexandre de Moraes e Dias Toffoli claros e delirantes. Mas nós não estamos na ordem do delírio, embora, menos importante para mim, algo de delírio haja, um descolamento da realidade, ao terem perdido a mais mínima referência do que seja separação, divisão entre público e privado. Nesse aspecto se sustentaria a ideia de delírio, mas seria um atenuante. O delírio não é esse o problema. A clareza, sim, é importante. Nós cobrávamos que se posicionassem. Eu não vou dizer, poxa, lamento que tenham se posicionado, me arrependi de ter pedido para que se posicionassem. Não! A clareza é boa. Foram claros, especialmente Alexandre de Moraes. Muito protegido pela ideia, lugar em que se tem, de herói, de nosso salvador. E essa condição, chancelada pelos seus próprios pares, o autoriza a dobrar apostas mesmo, desafiando a ideia de república. Mas a clareza é boa. O conteúdo que deriva da clareza é horroroso. A clareza faz expor, a clareza joga a luz, ilumina. O pacote horroroso de vícios enumerados, listados, defendidos ontem por Alexandre de Moraes e, em escala menor, por Dias Toffoli. O que aconteceu ontem é, ao mesmo tempo, portanto, bom e horroroso. Bom porque foram claros. E horroroso porque a clareza, repito, ilumina o pacote de vícios. Terá havido quem acreditasse naquela conversa? Terá havido quem se compadecesse da condição tadinhos dos ministros? Imagine um juiz que só pode ser juiz. Ô Mané, você é Mané, rapaz. Ou você, segundo Alexandre de Moraes, o crítico, ou você é burro ou safado para querer que o juiz seja somente juiz. Quem é você para querer que o Alexandre de Moraes seja apenas um juiz da Corte Constitucional? Eu queria trazer aqui uma pauta que eu acho interessante para a gente ver como que essas pesquisas vão apontando já um cenário diferente. A gente está falando aqui de pesquisas que estão sendo divulgadas pela revista Exame, pela CNN, tá? Mas presta atenção nessa pesquisa que saiu hoje. Flávio Bolsonaro estaria empatado tecnicamente com Lula no segundo turno, segundo a pesquisa do Meio Ideia. Óbvio, a gente aqui não é alguém que vai confiar plenamente em todas as pesquisas que estão saindo. A gente sabe que as pesquisas têm a sua manipulação, elas têm os seus problemas, mas o que eu acho interessante é, nesse momento que nós estamos, uma pesquisa que está sendo divulgada pela velha mídia, falar que o Bolsonaro está empatado tecnicamente com o Lula. Então você imagina que a realidade é muito acima disso. Mas qual que é o interessante da pesquisa? Vamos, pelo menos aqui, analisar a pesquisa que foi divulgada hoje, tá? Nessa quarta-feira, 4 de fevereiro. Diz o seguinte, que o Flávio, Flávio Bolsonaro no segundo turno com Lula, seria assim, Lula teria 45,8% e o Flávio Bolsonaro 41,1%. Portanto, é um empate técnico, porque o erro aqui, a margem de erro é de 2,5 pontos. Mas qual que é o interessante? Essa mesma pesquisa, que tinha sido feita no começo de janeiro, ela foi feita agora, final de janeiro e iníciozinho de fevereiro, mostrava que o Flávio tinha 10,2 pontos de diferença em relação ao Lula. Então, em menos de um mês, ou basicamente um mês de diferença, o Flávio teria
diminuído pela metade essa distância, segundo essa pesquisa, entre o Flávio Bolsonaro e o Lula no segundo turno. Tá? Então, de 36%, ele passa a ter 41,1%, já basicamente nesse empate técnico. E o que eu acho mais interessante ainda, o que também não explica muito a pesquisa, tá? É que a rejeição do Lula seria 44% e a do Flávio, 34%. Então é uma coisa assim meio inexplicável, né? Como é que um tem mais rejeição que o outro e mesmo assim no segundo turno você vê o Lula basicamente empatado com o Flávio, porque a diferença é muito grande. Está falando aqui de uma diferença de 10% na rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro. Então, só para repetir aqui o dado da pesquisa, o Lula teria 44% de rejeição dos eleitores e o Flávio teria 34%, uma diferença de 10 pontos percentuais. Ramagem, essa pesquisa foi feita entre o dia 30 de janeiro e 2 de fevereiro, e a diferença entre a pesquisa do início de janeiro é muito grande. Bem, o que está acontecendo, primeiro para entender as pesquisas, né? A gente não confia nas pesquisas porque quando abre as urnas, que a gente também não confia, e esse é o grande problema no Brasil, quando abre, né, as pesquisas sempre jogaram os candidatos da esquerda muito acima do que da abertura das pesquisas. E a mesma coisa com os candidatos abaixo. Em 2018, Bolsonaro não tinha quase chance nenhuma, quando se viu, eles tiveram que acertar as pesquisas no final, porque não tinha como não demonstrar que Bolsonaro estava na frente e ganhou muito à frente as eleições de 2018. Em 2022, o tracking deu Lula desde o começo e mantendo e Bolsonaro subindo. O que a gente sabe que a pesquisa, né, esses favorecimentos acontecem dependendo ainda de quem pede a pesquisa. Mas eles também não podem fugir muito daquele desvio padrão. E é isso que eles fazem, tá? O desvio padrão, eles jogam os da esquerda lá em cima do desvio padrão e jogam da direita mais abaixo. Tem que ter consciência disso. E tendo esse parâmetro, quando a gente verifica que o Flávio Bolsonaro já largou bem tracionado muito à frente, demonstrando que trazia os votos de Bolsonaro, as pesquisas ainda botavam o presidente Bolsonaro, porque o cidadão mais humilde não tem ainda a noção de que Bolsonaro não pode competir ou não. Hoje as pesquisas já demonstram que o Flávio Bolsonaro já está bem acima do próprio Bolsonaro, a população já está entendendo que o Bolsonaro não vai estar nas eleições e é o Flávio que é o candidato, já demonstrou muito à frente do Tarcísio. Ainda em São Paulo também, à frente do Tarcísio, ou seja, Jair Bolsonaro estava certo no seu planejamento eleitoral, assim como ele esteve certo quando disse que Tarcísio Gomes, lá em 2022, seria o candidato para o governo de São Paulo. Ninguém acreditava. Hoje Tarcísio é o governador de São Paulo, vindo à reeleição. Ou seja, Bolsonaro tem esse faro, tem essa experiência e tem esse planejamento político mais acertado que qualquer um. Tanto que se colocou como presidente e chegou a presidente. Em 2022 a gente sabe tudo que foi feito para ele não ser reeleito. Agora, Flávio é uma realidade, sim, e logo de início. Essa questão da rejeição, ele herda do pai, sim, mas já está começando a tirar. Porque ele é o pai na defesa dos valores, mas tem a diferença do pai, que é apropriado ao momento de agora de composição. O eleitor pede hoje essa composição não com centro político, mas com centro eleitor, que tem aquela desconfiança entre direita e esquerda, que não quer as pessoas, mas está vendo que prosperidade é com Bolsonaro, segurança pública é com Bolsonaro, quando eu falo Bolsonaro, sobrenome Bolsonaro, e que a prosperidade, a economia vindo, segurança jurídica, segurança familiar, segurança de negócio, liberdade, vai vir com Bolsonaro. A gente vai chegar lá, tem um texto aí também. Aí o Lauro Jardim, né, fala assim que o Código de Ética é do Supremo, né? A aposta é que a ala contrária vai cozinhar o assunto ou topar normas genéricas, ou seja, a gente não tem nenhum código, sabe? É só uma cortina de fumaça. Uma resposta política para dar um cala-boca na sociedade e falar, não, agora você não precisa mais reclamar da gente, já aprovou um código de conduta, entendeu? Agora vai dar certo. Aí diz o Lauro Jardim que, na avaliação de um ministro do STJ, que acompanha de perto o Supremo, a ala contrária vai cozinhar o assunto, quanto puder, até a sonda passar, ou topar um código com normas genéricas. A ala contrária tem nomes como Dilma Mendes, Dom Pedro III e Dias Toffoli. Só responder um negócio aqui. Vamos lá. Para Alemão ver, o Supremo recusaria um código de conduta nos moldes que Fachin defende. Se o Supremo vai rejeitar, se ele sabe que vai rejeitar, para que o Fachin está empurrando isso? A gente vai chegar nessa resposta já já. Mas primeiro, do que se sabe até agora sobre o Código de Ética para o Supremo, 2 pontos se destacam. Primeiro, não é para agora. Não vai aprovar agora.
O mais provável é que, se for aprovado, vai ser depois das eleições. Segundo, as regras com potencial de conquistar a maioria de votos devem ser mais genéricas do que anseia a opinião pública, ou seja, pessoas comuns, pessoas normais. Fachin tem como parâmetro o Código de Conduta da Corte Constitucional da Alemanha, mas não são poucos os tópicos com chance de serem replicados no Supremo. Nos bastidores, a aposta dos ministros é que a versão brasileira contenha itens sobre transparência, imparcialidade, neutralidade. Afinal, quem seria contrário a esses princípios em uma república? Mas como se diz por aí, o diabo mora nos detalhes. Os trechos mais específicos do Código Alemão teriam pouca aderência por aqui. Um exemplo é a regra que autoriza os magistrados a serem remunerados por palestras e presença em eventos, desde que seja público quem pagou e quanto o juiz embolsou. Segundo o site do Tribunal Alemão, em 2024, apenas a vice-presidente do tribunal, Doris König, recebeu por participação em conferências. Em um ano ela embolsou 10 mil euros, equivalente a 62 mil reais. No Supremo, vários ministros participam de eventos e recebem por eles. Nem os valores, nem as fontes pagadoras são públicos, mas em caráter reservado, os ministros contam que recebem em média 50 mil por palestra. No ano inteiro, recebendo em euro, deu 62 mil. No ano inteiro. No Brasil é 50 por palestra. Outra norma que não deve pegar no Brasil é a proibição para ministros aposentados advogarem na corte. Há também uma quarentena que impede os ministros de prestarem consultoria sobre temas que analisaram como juiz, né? Até um ano depois de terem deixado o tribunal. Aí veio o Estadão. Isso aqui foi ontem, do editorial, falando que na abertura aí do ano legislativo e tudo mais, da volta do judiciário, o Fachin mandou bem. O Supremo como deveria ser. Falou que o discurso do Fachin foi muito bom, muito bonito. Só que aí vê como que a realidade se impõe. Eu peguei 3 parágrafos. Eu acho que foi 3. Ao tratar da necessidade de autocontenção diante de seus colegas, Fachin reconheceu implicitamente que tem algo de errado no Supremo. Não é trivial um chefe de poder admitir falhas em público. Lembrando, né, que os momentos de adversidade exigem mais do que discursos e que os ministros respondem pelas escolhas que fazem. Fachin rompeu com o espírito de corpo e a autoindulgência que, em tempos recentes, levaram à confusão entre críticas legítimas a cortes e ataques contra a instituição. Aí diz, Fachin, desta vez, fez questão de explicitar que o respeito à liberdade de expressão e de imprensa não são concessões e que a crítica republicana não é mesmo ameaça à democracia. Este jornal não poderia esperar um posicionamento melhor do que esse. Aí vem. Os fatos que têm desagradado a confiança da sociedade no Supremo são irrefutáveis. Há ministros que parecem acreditar piamente que estão acima de quaisquer controles ou obrigações morais. Não é que eles acreditam, eles estão. Eles estão. É um fato concreto da realidade. O caso do Banco Master é o exemplo mais bem acabado dessa degeneração. Aí o Estadão repete de novo, tudo que envolve os ministros, eu já estou cansado de repetir. E termina esse parágrafo falando. A mera suspeita de compra de acesso ao ministro do Supremo é devastadora para a credibilidade da corte. E o encerramento, lá para as tantas, é que Fachin deu norte. Agora, resta ver se seus colegas terão a coragem de reconhecer no espelho, né, de se reconhecer no espelho que lhes foi apresentado para finalmente recobrar o prumo da institucionalidade. Vamos ver, viu? Esperamos a autocontenção, esperamos a autocrítica. Isso aqui foi de manhã, ontem, 3 da manhã. Aí no dia de ontem, tinha o julgamento. Eu via lá os ministros da STJ. E seria um recado sobre como os ministros lidariam com o código de conduta, né? Resta saber o que os ministros, se eles terão a coragem. Vocês vão ter a coragem de reconhecer os seus erros? Toffoli e Moraes criticam o código de conduta de Fachin. Tá aí a coragem, ó. Eles tiveram coragem de virar público o julgamento transmitido, né, para todo o Brasil, falar que tá errado. Fachin está errado. Não vai ter porcaria nenhuma. E os 2 highlights de Dom Pedro III e o outro do Toffoli é aqui, ó. Dom Pedro III diz que juízes podem receber por palestras e serem acionistas. Ganhar um dividendozinho aí na empresa, pô. Ele afirmou que no Supremo, né, que a Constituição permite eventos remunerados e participação societária de magistrados em empresas desde que sem cargo de direção dentro da lei. E Toffoli foi além, acho que até mandando um recado, né?
Toffoli defende que magistrados possam ter fazenda ou ser sócio de empresa. Não, até o fazendeiro é o cowboy. O cowboy Dias Toffoli. É mole, velho. É mole isso. É a coragem aí, ó. Ó a coragem. E agora? É agora. Eu não compreendo como a classe política... Assim, todo mundo sabe que a imprensa tem um papel político. Todo mundo sabe que a imprensa tem um papel político. A imprensa fala, vira notícia, vira movimentação política. E a imprensa joga para eleger o Lula. Ou pelo menos para impedir que o bolsonarismo chegue ao poder. Diante disso, o que custa pegar, sabe? Porque o editorial fala em nome do CNPJ, em nome dos donos do Estadão. O cara devia ter a classe política hoje na frente do Estadão, microfone na boca, pedindo, sabe, microfone ligado, daquele jeito lacrador que os deputados... Usa a lacração direito, vai lá com o telefone na mão, se gravando, gritando. Cadê o Cleitinho que adora invadir prédio? Invade lá, Cleitinho. E fala aí, cadê aqui, ó? Vocês cobraram do editorial. Aqui a Coragem vai fazer o que agora? Constrange lá o jornalista, com a cara de bunda, né? Meu papai é só jornalista, não tenho que responder nada. O entrevistado aqui é você. Não é assim que eles gostam de falar? Constrange, pô. A imprensa é o quarto poder. Cobra da imprensa. A imprensa só dá o fato. E no máximo o editorial fala assim, não, espero que tenha coragem. Tá, não teve coragem, e agora? Vai fazer o quê? A gente vai ter que lidar, viver dessa forma? Viver num país desse pra sempre? Quando a imprensa vai tomar um lado e vai expor o que é que tem que ser feito? Porque com Bolsonaro, todo santo dia, eles lutavam pra derrubar o governo. Tomem a coragem, ó. Ou a falta dela. A falta de coragem do Fachin já fez ele cancelar a reunião pra discutir o Código de Ética no Supremo. Cancelamento confirmado à CNN por integrantes do Supremo ocorre em meio à resistência para a implementação de regras de conduta e falta de confirmação dos magistrados para o almoço. O adiamento ocorreu hora depois de Dom Pedro III e o Toffoli mandarem recados diretos para o Fachin. Não foi indireta, não, foi uma direta. Na caixa dos peitos, para ficar ligeiro. E talvez isso seja até bom, viu? Vocês vão entender por quê. Aí o William Vac comenta, né? Ministros do Supremo partem para a briga em público. Supremo contra Supremo em público. Era só o que faltava na crise brasileira. 2 dias depois do presidente do Supremo, Fachin designar até uma relatora para o Código de Conduta, né, a Carmen Lúcia, e pedir autocontenção no comportamento de seus integrantes, 2 dos ministros no centro da crise causada pelo escândalo do Master foram ao contra-ataque, alvejando o próprio Fachin. Nesta quarta, Toffoli e Dom Pedro III disseram em síntese o seguinte, que não se precisa de Código de Conduta coisa nenhuma, pois ninguém é mais controlado do que já são os magistrados. Eles voltaram a repetir que parte das críticas ao Supremo é por ignorância, má fé ou tudo junto. No discurso com o qual abriu do Judiciário há 2 dias, o presidente da Corte fez uma alusão oblíqua ao furacão promovido pelo caso Master, dizendo que os ministros são responsáveis por suas escolhas. Hoje, mesmo o plenário do Supremo ouviu Dom Pedro III e Toffoli dizerem que os ministros jamais julgaram qualquer coisa na qual houvesse conflito de interesse. A fissura no Supremo ganhou ares de fratura exposta, e o motivo é político. Na prática, o presidente da Corte admite que o problema central é a percepção pública do papel da Corte e seus integrantes, e não só no escândalo do Master, né? Dom Pedro III e Toffoli insistem que não há nada a ser criticado, especialmente por parte da imprensa. Em jogo está a perda de credibilidade da própria instituição que o Supremo não está conseguindo consertar. Aqui você entende que talvez seja bom não ter um código de conduta, porque se passar, ninguém mais vai poder cobrar o Supremo. Eles vão conseguir acalmar as coisas por algum tempo. Não, a gente já fez autocontenção, agora parem de nos criticar. Olha, vocês não queriam que a gente nos controle. A gente aprovou um código de conduta que não muda nada. O código de ética no Supremo parece ter mais impacto político do que propriamente jurídico. Pois é. Da turma da Comissão Arnes. Não tem como vir coisa boa disso daqui e no final realmente não tem como foi outro texto. Mesmo que essas condutas possam justificar a necessidade da imposição de limites expressos e claros aos ministros, há dúvidas se juridicamente um código de ética seria mesmo necessário. Afinal, disposições da Constituição, inclusive com a criação do CNJ, da Lei da Magistratura Nacional, das leis processuais civil e penal e até do regimento interno do tribunal,
já estabelecem parâmetros voltados a garantir a imparcialidade, a independência e o decoro da função jurisdicional. A questão é como o próprio tribunal tem interpretado todas essas regras e se desvencilhado dos controles. Colegiadamente, o tribunal decidiu não se submeter ao Conselho Nacional de Justiça, esvaziar as arguições de impedimento e suspeição suscitadas e restringir a interpretação sobre impedimento de juízes atuarem em casos nos quais seus familiares advogam. Serão também os ministros do Supremo, eles mesmos, que interpretarão as regras de um futuro código de ética. Tu acha que vai mudar alguma coisa? Eles vão se julgar. Dado esse histórico, nada indica que um código de ética terá mais sucesso que a Constituição e leis já existentes, ainda que possa ser considerada um momento de guinada e compromisso público. Esse é o ponto. O compromisso público, então ninguém vai poder criticar. Eles passaram a mensagem que eles ouviram a população. Aí vai ver o editorial do Estadão, né? Finalmente o Supremo se autoconteve. Finalmente o Supremo está voltando para a casinha. Na hora de criticar, nós criticamos, mas agora é hora de celebrar. Porque um país só funciona assim quando as instituições entendem os seus papéis. É isso que nós esperamos, é a volta da normalidade, o golpismo de Bolsonaro. Aí vão meter Bolsonaro para criticar o golpismo, falar que o golpismo já passou, aí fazer o editorial, né, que fica sempre de trevas lá para trás. E agora são páginas viradas. Porém, isso não significa dizer que não venha a cumprir nenhuma função. Um código de ética, nesse momento, cumpre um papel fundamental de autopreservação das competências do tribunal. Ao assinar que eles vão criar as regras para eles mesmos, o Supremo dificulta que outros o façam. É o mesmo movimento que fez para lidar com as críticas sobre pedidos de vistas, que interrompeu julgamentos por longo tempo, e liminares monocráticas, que sequestravam a competência do colegiado. Antes de ser reformado de fora para dentro, ou seja, pelos legisladores, eleitos pelo povo, né, por uma emenda constitucional ou lei, o tribunal ajustou suas regras internas. Essa parece ser uma estratégia relevante para impedir que uma agenda de aperfeiçoamento do tribunal seja transmutada em mordaça, se apropriada por forças políticas extremistas, sobretudo em uma conjuntura na qual atacar o tribunal fez parte de uma agenda de corrosão democrática. Ideologia. Esse movimento político do Supremo de mudar tudo para não mudar nada é importante, porque vai tirar o poder do bolsonarismo de fazer realmente mudanças. Você não rejeita a imprensa o suficiente. Tampouco um código de ética será a solução para todos os males, nem dentro do tribunal, nem do judiciário como um todo. Desafortunadamente, advogados familiares de juízes, desembargadores, ministros atuam em todos os tribunais, não é só no Supremo. Empresas interessadas nos deslindes de processos patrocinam eventos em locais paradisíacos com a presença de juízes de todo o país. A advocacia que não se constrange em vender acesso e proximidade a julgadores atua em todos os tribunais. Todos têm a sua parcela de ética a cumprir. Não são mazelas específicas do Supremo, ainda que esse devesse, como órgão de cúpula, dar exemplo. Todo mundo sabe o que acontece no Brasil e todos seguem fingindo que estão chateados. Essas duas em sequência são boas. Essa é a primeira. Parentes de ministros do Supremo têm 70% dos casos que atuam no Supremo e STJ, após posse de familiares. Coincidência. Coincidência. É só uma coincidência, rapaz. É só uma coincidência. E aí, essa matéria é boa, pô. De verdade. Porque parentes de ministros têm tantos processos em tribunais superiores? E a resposta é maravilhosa. Em 2 parágrafos você entende tudo, direto ao ponto. Por que isso acontece? Bom, tem uma explicação lógica e financeira para essa dinâmica familiar. Quem explicou isso com muita sinceridade foi a ex-ministra do STJ, Eliane Calmon. Aspas. Ministro ganha muito pouco. Muito pouco. Viu? Muito pouco, gente. 40 e poucos mil reais, mais penduricalhos. Muito pouco. Os advogados de grandes escritórios ganham muito mais. Se você realmente comparar 130 milhões ou 3 milhões e 600 mil por mês com um salário de ministro, realmente é pouco. Naturalmente, existe uma
divisão familiar. A mulher fica com poder econômico no escritório de advocacia e o marido com poder político dentro do poder judiciário. Ganham muito e tem um poder na mão. Isso é um acasalamento perfeito, que rende muito dinheiro, afirmou em entrevista ao site Antagonista em 2023. Entrando na decisão do Supremo que ampliou a atuação de parentes de juízes. A gente não chegou até aqui à toa. Inclusive, a principal mudança, né, que a Folha de São Paulo aponta ocorreu em agosto de 2023, ou seja, precisou Bolsonaro sair do poder, né? Eu lembro que por diversas vezes tiveram pessoas, o próprio Bolsonaro... Eu lembro de um vídeo que é uma bola de pedra gigantesca que vem rolando, e aí é um gigante de pedra que segura assim, sabe? A bola de pedra, e aí a bola sai caindo e ele vai sendo arrastado para trás, e quando ele consegue travar a bola de pedra, o pé do gigante toca, tem um castelinho, né? Toca na torre do castelo. Aí a torre do castelo cai. É quando a torre do castelo cai, a turma do castelo começa a jogar flecha no gigante, né? Pá, 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 pá. Aí o gigante vai falar, pai, solta a bola e deixa a bola esmagar o castelo, né? É assim, a analogia é o quê? Poxa, bicho, existe um problema gigantesco diante de nós e vocês estão jogando pedra em Bolsonaro, o cara tá tentando segurar, o cara é o freio, é a represa. O pessoal falava isso, Bolsonaro é a última represa que tem. Cair, a porta do inferno vai ser aberta. Em agosto de 2023... familiares de juízes do Supremo ficaram mais livres para atuar em causas envolvendo conflito de interesse. A matéria é de ontem, viu? Só para avisar. Às 11 da noite. Enfim, com os ministros. Naquele mês, a Corte anulou um trecho do Código de Processo Civil e passou a permitir a atuação de juízes em ações que envolvam clientes de seus parentes. A parte da lei extinta vedava uma prática de tentar influir no resultado dos julgamentos. Um cliente contrata familiares de um magistrado numa causa A em que o ministro não atua para buscar favorecer seus pleitos numa causa B e o juiz atua. Se não tivesse sido invalidada pelo Supremo, a norma proibiria o ministro Dom Pedro III de atuar em ações de interesse do Banco Master, porque a empresa contratou a mulher dele, né? Sem a flexibilização de Toffoli, sem a flexibilização, Toffoli também teria ficado impedido de julgar ações da JF, que contratou a sua ex-esposa, Roberta Rangel. E aí, em dezembro de 23, já livre da restrição, a restrição caiu em agosto, e aí em dezembro, 4 meses depois, Toffoli suspendeu multa de 10,3 bilhões de reais do conglomerado da JF, né, dos irmãos Batista, derivada de corrupção confessa. A matéria que fecha esse bloco do Master é boa. A gente vai chegar lá. O jantar romântico com o dono do Master. O Mário Sabino faz uma crítica aí, sem citar o nome do seu coleguinha na imprensa. O pior é que eu nem sei quem foi que falou isso na imprensa. Falando assim, ó. Alguns jornalistas disseram que como o Paquito está enrolado na justiça e o seu banco foi liquidado, não faz sentido querer a cabeça dos agentes públicos que receberam uma dinheirama dele direto ou indiretamente. Esses agentes públicos teriam cometido uma falta ética grave, sem dúvida, mas sem comprometer direitos dos sistemas financeiro, político e jurídico. O argumento não condiz com a realidade. Mostrar-se amigão do bolso de autoridade dos 3 poderes certamente permitiu ao Paquito que se achasse imune a punições, e assim fosse ainda mais audacioso nas fraudes que perpetrou. Possibilitou ainda que os seus crimes se estendessem no tempo. Mesmo que a rigidez do sistema financeiro, jurídico e político tivessem sido preservadas, essa história de achar que faltas éticas graves de agentes públicos não significam necessariamente contaminação institucional é como achar que adultério não é pecado e ficar só no pensamento. Em relação a Paquito, a safadeza com os agentes públicos não ficou só no pensamento, né, ou no coração. Foi até o jantar romântico, muito bem pago por ele. É imaginar que jantar é esse, né? Quem estava nesse jantar? Aí, em relação com o Banco Master, desembargadores descobrem que o presidente do TJ transferiu 3 bilhões de reais para o BRB. O dinheiro estava antes no Banco do Brasil, aí foi para o BRB. A justificativa dele é técnica. É que o rendimento no Banco do Brasil era 3 milhões por mês. No BRB era 15. Eu não sei.
no meio de toda essa confusão, não é prudente, né, fazer isso. E aí, diante de tudo que acontece no Brasil, essa nota é boa, né? Você fala, eu estou perdendo fé nessa nação. Não é só você. Irmão de Ricardo Lewandowski, aspas, no Brasil não existe lei nem justiça. O irmão de Lewandowski ecoa o que está no coração dos brasileiros. Os brasileiros perderam a fé no país, perderam a fé nas instituições, nas suas lideranças, sabe? O establishment brasileiro não é bem visto pelos brasileiros, não é respeitado. Chegou esse dia. Nem o irmão do Lewandowski aguenta mais. O economista Luciano Lewandowski usou seu perfil no LinkedIn para fazer um desabafo sobre a atuação das autoridades públicas no Brasil, inclusive do Poder Judiciário. Comentando sobre o caso do Master, Luciano escreveu que no Brasil não existe lei nem justiça. Luciano é irmão do Lewandowski. O comentário foi postado por ele no LinkedIn há cerca de um mês. O texto é uma resposta a uma publicação do ex-diretor do Banco Central e investidor Luiz Fernando Figueiredo sobre o Banco Master. Na resposta, Luciano critica diretamente os ministros do Judiciário, né, que tem a ver com o Supremo. Pelo contexto, é provável que a crítica tenha como alvo o Dias Toffoli. E tá aqui, ó. Irmão do Ricardo Lewandowski. Só não vê quem não quer. No Brasil não existe lei nem justiça. O Congresso é omisso e a corrupção em todos os níveis é desvairada. Não devo generalizar por conta de milhões de agentes honestos, mas vejo grande parte dos agentes do governo e que tem algum grau de poder prejudicar quem ainda se esforça para trabalhar. Na justiça, a jurisprudência foi rasgada e cada um decide da maneira que quer. Não existem mais prazos a serem cumpridos. Para os mortais, as decisões duram décadas e para os amigos do rei, horas. Não existe conflito de interesses. O ministro pode julgar até a mãe. Me diga alguém com o mínimo de honestidade compraria 12 bilhões em papéis do Master. Tudo nesse país é mentira. E sobre o Brasil ter a menor taxa de desemprego da história, é muita cara de pau das pessoas que divulgam notícia dessas sem ficar vermelho. As instituições brasileiras estão falidas porque os eleitores não são informados que quem recebe Bolsa Família não entra nessa estatística como desempregado. Escrevo tudo isso para lhe dizer que, na minha opinião, o Brasil tem que começar do zero, mas infelizmente isso não vai mais acontecer na nossa geração. Falar do Master é chover no molhado. Eu subscrevo o que diz o irmão do Lewandowski. E prenda ele antes de mim, viu, ministro? Prenda seu irmão primeiro. Resolva primeiro em casa. Mas vamos lá, vamos falar uma notícia boa, né? Do que pode mudar o país. O que pode mudar? Flávio Nantes Bolsonaro. Flávio Bolsonaro cresce e empata tecnicamente com Lula no segundo turno, diz pesquisa. Meio ideia, a mesma pesquisa, né? Lula vê vantagem para Flávio Bolsonaro diminuir no segundo turno e tem cenário estável contra outros adversários. Esquecendo os números, sabe? Esquece os números. O importante mesmo é o quê? Cara, é a tendência. Qual a tendência? A tendência é que o Flávio tá melhorando. E a tendência pro Lula é que a rejeição dele tá subindo, né? Isso é bom. Saber que a rejeição está subindo. Saber que os votos do Flávio estão aumentando. O nosso trabalho, gente, você já sabe qual de vocês, né? Eu, de coração, peço a vocês, coloque como meta desse ano converter um voto. E se você já converteu, não tá valendo. Eu estou fazendo esse pedido hoje. Converta um voto. Coloque isso como sua meta de ano. Fala assim, enquanto brasileiro, converta um voto. Pode parecer pouco, mas sei lá, se esse vídeo aqui for assistido por 100 mil pessoas, cada um de vocês virar um voto, rapaz, às vezes é 100 mil votos que decidem a eleição, viu? Às vezes é um voto. Às vezes um voto pode ser a diferença, né? E se você converter, conta por 2. Porque Lula perde 1 e Flávio ganha 1. Pensa aqui tá assim, ó, 50-50. Se Lula perde 1, cai pra 49. Se Flávio ganha 1, é pra 51. Então, o cara anular o voto já tá bom. Você já subtrai 1. Anular é 1 a menos. Converter conta como 2. Converta um voto. Doutrine um petista. Adote um petista. Eu sei que é difícil conversar com um petista, mas converta um voto.
O Eric até diz, né? Uai, mas o Café com Ferro jurou, pô, que o problema é a rejeição do Flávio. 34 contra 44. Será que Flávio trabalhando e com apoio dos que juram de pé juntos, né? Que não querem Lula e não ligam para projetos pessoais, não conseguem melhorar ainda mais essa rejeição? Se o mercado financeiro quisesse, né? O Flávio deslanchava. Aí, a CEO do Instituto Ideia foi lá no UOL falar sobre o caso. E ela não falou algo que deixa o PT feliz não, viu? Não é por nada não. Espera aí, que a internet tá ruim. Só um segundo. Pronto. Olha, o que mais chama atenção nessa rodada da pesquisa é o crescimento do Flávio Bolsonaro na espontânea, né? Espontânea é aquela pergunta em que a gente não mostra os nomes dos candidatos. Então, o eleitor, ele próprio tem que lembrar, e lembrando também que é desse jeito que as pessoas votam no Brasil, né? Você entra na urna eletrônica e você não tem uma cédula com nomes, ao contrário de outros países. E o que aconteceu aí desde da nossa última pesquisa, que foi há um mês? O Flávio Bolsonaro se consolidou como candidato do bolsonarismo, porque na pesquisa anterior o que a gente tinha eram as pessoas apontando Lula e Jair como candidatos, mesmo com Jair preso há 6 meses e inelegível. Dessa vez, o Flávio cresceu quase 10%. Então, ele passou o Jair ainda tem 8% dos votos na espontânea, mas isso consolida realmente o Flávio como o candidato do bolsonarismo. Esse eu acho que é o principal achado dessa rodada. Com relação ao primeiro turno, eu não acredito, porque devem ter outros candidatos que estão colocados aí na pesquisa, que estão se colocando para disputarem, e o país vive aí um momento, continua vivendo, né, um momento polarizado, em que a gente vai ter lá no segundo turno o candidato que o eleitor considerar que é o mais provável de vencer Lula, né, no campo da direita. A gente chama isso de antipetismo de chegada, né? Então o eleitor pensa ali quem vai ser o candidato que tem maior possibilidade de vencer Lula. Lula que está nas eleições, das 10 eleições desde a redemocratização, concorreu em 7 e nas demais, né, vai concorrer com essa em 7, e nas demais esteve presente porque os candidatos o representavam, como foi o caso de Haddad e da própria Dilma. Então a gente vê uma eleição apertada aí, as questões que foram levantadas aqui antes de mim são fundamentais. O merece e não merece continuar é a pergunta aqui que a gente mais presta atenção, porque de fato, como foi dito aqui, numa... Isso aqui é importante, ó. Ela vai falar que ela vai fazer uma diferenciação. E nessa pesquisa tem algumas coisas que você dá pra olhar e que levantam preocupação em relação ao Lula, que é o quê? Todo mundo sabe quem é o Lula. Porque Lula já é presidente há mais de 20 anos. Não é igual o Flávio, que o pessoal assim, ó, na hora da eleição, porque assim, tem outros nomes também. Ainda que saiba que é o candidato do Bolsonaro, mas peraí, tá. É o candidato do Bolsonaro. Quem é o candidato do Bolsonaro? Que no mínimo o povo vai ter que parar pra ouvir minimamente, sabe? Conhecer minimamente. Mas o Lula todo mundo realmente já conhece. E o Lula é o governo atual. Não é algo assim, tá? E o Flávio tá propondo o quê? Não, todo mundo já sabe o que é o Lula. Então, a chance do Lula, sabe, mudar o âmbito, converter voto e tudo mais, é um pouquinho mais difícil. É o que ela vai falar agora. Eleição, o peão é o incumbente, né? E o eleitor, há 8 meses da disputa, ele tem toda a condição de dizer se ele quer que esse governo continue ou não continue. Ele pode não ter capacidade, como 22% não tem, de apontar um candidato espontaneamente. Mas se o governo deve ou não continuar, todo o eleitor hoje tem. E nesse sentido, o presidente Lula, como disse o Josias, está no vermelho. Então ele precisa... O cara pode saber quem ele vai votar. Mas avaliar o governo Lula, depois de 3 mandatos do Lula, 2 da Dilma, você fala, meu Deus, não aguento mais, velho. O cara não tem mais dúvidas. Disso ele não tem. Ele tá convicto. Melhorar a avaliação de governo dele, dando aí, eu destaco aí segurança e economia como pontos de atenção para o governo, melhorar, e como foi dito também pelo Sakamoto, todo o incumbente melhora em ano eleitoral. Seja pelas medidas que toma, a gente vai ver, por exemplo, o impacto do imposto de renda logo, né, ver se isso vai ter impacto na população, na avaliação, na economia, mas também porque a campanha, o governo tem condição de mostrar aí o que fez, é o que veio. Então todo o incumbente melhora. A questão é o tempo, né? Então, como foi dito aqui também, Bolsonaro melhorou em 22, mas não há tempo de ganhar a eleição. Aí tem o Josias comentando, né? Tá ali, ó. A pesquisa Meidé colocando a esquerda preocupada. Na cidade de invernizar a própria imagem, né? Virou a maior debilidade de Lula. O eleitor conservador talvez prefira os herdeiros de sangue, né? Aos bolsonaros genéricos. Óbvio. A pesquisa Meio Ideia, ela é preciso analisar antes de entrar nas intenções de voto outros dados, né? Ela mostra que a avaliação do Lula continua no vermelho. O índice de aprovação
do jeito Lula de governar, é 4,8 pontos menor do que o de desaprovação. Então tem mais gente desaprovando do que aprovando o presidente. E na avaliação da maioria dos eleitores, 51% do eleitorado, o Lula não deveria continuar no Palácio do Planalto. Para 47% ele merece obter um quarto mandato. Então, numa eleição plebiscitária, esses dados sinalizam 3 coisas. Primeiro, que a maioria do eleitorado chega a 2026 com desejo de mudança. E a dificuldade, o segundo ponto, é que a dificuldade de invernizar a própria imagem virou a principal debilidade do Lula. E o terceiro ponto é que não há franco favorito na praça. Agora, no pedaço que traz as intenções de voto, a pesquisa revela que a pulverização da direita favorece o Lula. Em todos os cenários, o Lula aparece com um pé no segundo turno. E no segundo round, ele está numericamente à frente dos adversários, mas amarga um empate técnico com o Flávio Bolsonaro, a madrasta dele, a Michele, e o Tarcísio de Freitas. No mês passado, ele empatava apenas com o Tarcísio. Dando-se de barato que o Lula vai ao segundo turno e que a rendição do Tarcísio ao líder preso é definitiva, candidatos que se oferecem como opções de direita vão ter que brigar com o Flávio Bolsonaro pela segunda vaga. E falta disposição, porque em declarações recentes, o Ratinho Júnior, por exemplo, reiterou que é favorável ao indulto para o Bolsonaro. O Ronaldo Caiado insinuou que quer celebrar um pacto de não agressão com o Flávio Bolsonaro. Então, o eleitor conservador talvez prefira o herdeiro de sangue aos bolsonaros genéricos. Então, vai se consolidando como a opção, de fato, da direita, o Flávio Bolsonaro. Nessa hipótese, o Lula guerrearia em 2026 com as armas de 2022, torcendo para que a minoria independente de centro lhe dê novamente uma vitória, ainda que por margem michuruca. Então, esse é o cenário que está esboçado nessa pesquisa, Diego. Aí teve outra pesquisa também, da GERP. No primeiro turno, Lula com 39, Flávio com 35. E no segundo, Lula 45, Flávio 45. Empatados. Pesquisas e avanços indicam o cenário mais desafiador da era Lula, né, para o PT e aliados no Nordeste. O PT chega a 26, enfrentando dificuldade em parte do Nordeste, considerado historicamente um bastião da esquerda. Pesquisas recentes indicam vantagem da oposição em estados-chave como Bahia, Maranhão e Ceará. Em boa parte da região, a estratégia do partido depende do envolvimento direto do Lula, tanto para bater o martelo sobre alianças, quanto para servir como cabo eleitoral de candidaturas, que hoje aparecem atrás nas pesquisas, como no Rio Grande do Norte. Em termos de candidaturas majoritárias aos executivos estaduais, a esquerda corre o risco de perder uma parcela significativa do poder territorial acumulado nas últimas décadas. A esquerda pode registrar em 2026, com fé em Deus, o seu pior desempenho nas eleições para governador no Nordeste desde a chegada do Lula no poder em 2002. Fé em Deus que isso vai acontecer, viu? O governo Lula não entregou o que prometeu em segurança pública. Ah, vá. O calcanhar de Aquiles, segundo Lula. O quê? Segurança pública. 44,3 aponta que teve piora. A gente diz que não sabe. Beleza, tá melhor. É o louco. Aí o sócio do Armínio Fraga, Pedro Doria, pesquisa meio ideia, diz agora. Aí foi até o Flávio pode ganhar. O liberal tá apavorado. Eita, rapaz. A candidatura que não é pra lugar nenhum agora pode ganhar, viu? Ainda estamos no início de fevereiro. Nem começou direito. Bora que vamos, viu? Vamos que vamos. Só para não perder o costume, né, de reclamar dos liberais. Flávio Bolsonaro surpreende nas pesquisas, mas não cumpre um requisito do mercado. O que o mercado quer do Flávio? O mercado até gostaria de uma alternativa à esquerda, mas sente falta de respostas básicas. Olha o que quer. O que fica faltando é saber qual o programa econômico, tá? Ou a política fiscal. A política fiscal, a monetária. Gente, a política monetária, quem cuida dela é o Banco Central. O mercado não quer saber isso. O que o mercado quer saber é quem são os nomes que Flávio Bolsonaro indicará para o Banco Central, que é quem decide a política monetária. E, obviamente, né, vai ter austeridade fiscal, Flávio? Vai ter austeridade fiscal. Qual é a política fiscal, Flávio? E a política fiscal, gente, não é porque a Faria Lima, os liberais
querem que o governo gaste menos. Eles querem saber qual é a política fiscal para saber se Flávio vai passar a conta para o pobre e para a classe média e blindar os liberais, ou se vai mandar a conta para os liberais. Esse que é o ponto. Isso é responsabilidade fiscal, é tornar a vida do pobre um inferno. Assim, falar que pobre, você não merece viver, sabe? Você vai trabalhar, você vai ter um salário de bosta. Classe média, você vai trabalhar para pagar a regalia do andar de cima. Isso é política fiscal. Aí o Flávio não apresenta isso até o momento. O Flávio tem que garantir que banqueiro vai ter lucro. No dia que o Flávio falar, eu vou meter essa Selic em 20%, vou atochar em cima do pobre para o rico não sofrer, aí talvez ele não vai ter apoio da Faria Lima. E essa matéria eu achei interessante. O cálculo de aliados de Flávio para derrotar Lula nestas eleições. É importante realmente começar a pensar. Mas segundo o QG da campanha, a campanha do Flávio aqui em São Paulo, no meu colégio eleitoral, ele vai conseguir 3 pontos percentuais a mais do que Bolsonaro teve, tanto pelo perfil, quanto agora tem o Tarcísio jogando junto, tem o Ricardo Nunes também jogando junto, o que já representa muitos votos. Outra meta que vem sendo discutida é reduzir danos no Nordeste, especialmente Bahia e Ceará. Os dois estados, né, ACM Neto e Ciro Gomes, lideram as pesquisas, ameaçando as reeleições de Jerônimo e do Elmano. A situação do PT na Bahia e no Ceará não é a mesma. A ACM vai dar trabalho para o PT e Lula não vai ter a mesma vantagem por lá. Disse o interlocutor do Flávio, né, a turma da Globo. Enfim, né? É isso. Ai, vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram, se você quiser ver de novo. E se quiser me ajudar um pouquinho mais, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. No mais, vejo vocês amanhã. Tem muito mais confusão acontecendo também na rede social. Eu tô esperando. Tem algumas confusões que eu tô esperando pra ver. Sabe? Pra onde vai. Pra mim ainda tá meio nebuloso, envolvendo a direita nas últimas horas. Tô assim esperando as definições. Mas a gente vai comentar sobre isso em algum momento. No mais, vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!